As irmãs quiserem ir mais para frente, os irmãos também, pode vir, é melhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu, rica oportunidade, e agradecendo em nome de Cristo Jesus, a nossa irmã dirigente, nossa mãe da Senhora, pelo convite. Estamos aqui crescendo em Cristo, crescendo em Cristo. E já vamos iniciar só um momentinho, fazer esse comentário sobre os 4 crescimentos da igreja, ou do obreiro, ou dos membros. Os 4 crescimentos da igreja. Biblicamente falando, quando Cristo estava, não vou orar porque nós já estávamos orando, amém? E a oração já está em pauta. Quando Cristo disse aos seus discípulos, lá em cima do Monte das Oliveiras, próximo do seu arrebatamento, ele ordenou que os discípulos ficassem em Jerusalém. Aonde? Jerusalém. Em Atos capítulo 1, versículo 8, 9. Ficasse lá em Jerusalém. E deu uma posição até que o quê? Essa ordem chama-se crescimento para dentro. Crescimento Para dentro. para dentro. Por quê? Porque eles ficaram unidos, crescendo em união dentro do templo em oração. Está em Atos capítulo 1, versículo 14. Nos comentários não precisamos entender a palavra melhor. Então, a primeira ordem que Jesus deu aos discípulos como exemplo, crescer para onde? Para dentro. Crescer, ficar em Jerusalém, se é até Pedro Alto. Se nós lermos o capítulo 1, versículo 14 de Atos, diz a palavra que eles estavam em oração unânimes. Meu Deus. Obrigado. Tecidos para Dentro. em união. Em união. O primeiro crescimento é a oração e a união. Estão compreendendo ou não? Amém. Primeiro crescimento? União. Em oração. Oração. Segundo crescimento é o que aconteceu em capítulo 2 de Atos, que todos conhecem. De repente eles foram revestidos com o Espírito. Aí eles cresceram para onde? Para cima. Cresceram porque o Espírito Santo veio de cima e revestiram-os de toda a necessidade que tinham. Então ele já participou de quantos crescimentos? 2. Crescer para dentro, unidos em oração. A oração de coração constrangido, a Bíblia diz que Deus não recebe. Então é preciso ter a consciência ali. Crescido para dentro, crescido em oração. Em oração unido. Veio o Espírito Santo em forma de derramamento e permanência. Entrou na vida das pessoas e os que permaneceram, o Espírito Santo não saiu mais. Chegou até aqui. Aleluia. E daqui ultrapassou, vai se indo por aí. Na vida das pessoas. Terceiro crescimento. Ministério da palavra. Ministério. Aí Pedro com os apóstolos tomaram a decisão. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos capítulo 6, verso 4. Então aí encontramos quantos crescimentos?
A Bíblia, irmãos, é assim, o Espírito de Deus ele veio com abundância para que nós possamos valorizar o que ele nos deu. E o terceiro crescimento, o quarto crescimento, e eles saíram, está em Marcos, não é? Capítulo 16, aí nós sabemos disso, 15 na sequência. E eles saíram crescidos para fora. Creio, o evangelho foi pregado na Judéia e Samaria, Ásia Menor, hoje a Turquia, referente já a qual tipo de crescimento? O quarto crescimento. E nesse quarto crescimento, o evangelho vai se expandindo. Mas primeiro inicia-se aonde? No ministério da oração. Em unanimidade, em união. Aí depois do ministério da oração, hoje é pouco diferente da época passada, porque até então, que não chegasse o dia de Pentecostes, o Espírito Santo estava limitado. Desse dia para cá, o Espírito Santo passou a atuar em nós sem medida. Do dia de Pentecostes para cá. Quem sabe o que significa a palavra Pentecostes? Ninguém. Mas responde, sem saber mesmo. Festa do 50. Você é o quê? Pentecostal. Mas qual o significado? Festa do 50. Aí eu vi alguém falar que é isso. Eu vi alguém dizer que é aquilo. Eu vou pegar carona e vou ir junto. É o perigo. Temos que examinar a palavra. A palavra Pentecostes, para quem não sabe, significa festa dos 50. Festa dos 50. Sabia não? Ninguém? Compreenderam como é bom aprender? Está no livro de Deuteronômio 16, Levítico 23. Por que festa dos 50? Porque eram as 3 festas, só se entende se ler, que eu vou abreviar um pouco devido ao controle do tempo. E se não examinar também, depois da oração, aí examinar a palavra, crescer para baixo, enraizado na palavra. A primeira festa era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa. A segunda festa era a festa do Pentecostes. A Páscoa simbolizava hoje que é a ceia, e a Páscoa era celebrada no ritualismo da antiga lei, com cordeiros assados e por diante. E a pessoa só poderia dizimar, pastor, presbítero, a pessoa só poderia dizimar 50 dias depois que tomasse a ceia, comesse a Páscoa. É bom ler a Bíblia ou não? E ali eles iam colhendo e separando os primeiros frutos da terra para levar para a casa de Deus. E no dia 50, porque a palavra pente significa 5, a palavra pente significa, por que 5? Porque Moisés escreveu 5 Pentateucos. Por que é 5? Chamado de 5? Porque é 5. Por que é chamado de Pentateucos? Porque é 5. Mas vamos sobre a forma de vocês compreenderam um pouquinho ou não? Pentecostes significa o quê? Por quê? A pesquisa antiga já e mais a pesquisa mostra, já falei isso até, que é constatado na pesquisa que a nação brasileira é a nação mais preguiçosa para se ler. Não é eu que estou dizendo, não. É a pesquisa no sentido geral. Enquanto o país tem mais pequeno, lê 8 livros por ano, no mínimo, o brasileiro que lê mais, talvez lê 1 ou 2. Porque tem uns que gostam muito de ler, mas são minoria. Deveria ser direto. Então, quando a pessoa aceita Cristo, qual é a atitude melhor que ela toma? Qual é a visão dela? Carregar a Bíblia.
Mas não funciona assim. Não é carregar a Bíblia simplesmente. Carregar a Bíblia e examinar a Bíblia. Exatamente. Se não examinar, a gente nem sabe a forma que estamos, que é o tema dessa manhã. Sobre comportamento cristão. Onde está o irmão? Aí, enquanto ele vem, nós vamos, vocês vão abrir as vossas Bíblias lá no 2 Coríntios, capítulo 1. Até que o irmão venha. Glorificado é o nome do Senhor, da glória. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola, melhor dizer, segunda, tá bom? Capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos, depois o irmão vai colocar no mural, né? Já vamos tirando os resultados disso que iremos ver. Nessa palavra, a palavra de Deus. É um grande prazer rever os irmãos. Aí, o irmão Manuel Nery. Lembra de mim, não? O irmão Manuel da cozinha, né? Do café e dos pães. Quantas vezes lá na cozinha do irmão tomou café lá? E assim por diante. Foi isso mesmo, irmão Manuel? Isso. E assim as recordações devem ser conservadas. Lá no capítulo 6 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, versículos 1 e 2. Segunda epístola de Paulo, epístola aos Coríntios, Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Versículos 1 e 2. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos encontraram, os irmãos. Mas agora nem precisa encontrar, quem está aqui na luz, não é? Versículo 1, nos diz assim, olha bem. E nós cooperando também com ele, vírgula, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Um momento, pode sentar, irmãos. Deus já está falando conosco na meditação diária, constantemente. Então, com respeito que Paulo está referindo aí, receber a graça de Deus em vão ou não receber a graça de Deus em vão, a aplicação é para todos. Agora, a forma como alguém recebe, a gente observa que não é um padrão, não são todos iguais. Por qual motivo? Porque existem pessoas de várias sensibilidades, como nós sabemos. Só que a forma que Deus, a maneira que Deus nos faz menção de nós, a maneira que Deus nos oferece, a justificação é uma só. Só que a maneira como alguém recebe são diferentes. Isso que causa, às vezes, dificuldades sobre discernimento. Não sei se eu recebi a graça de Deus em vão, ou se eu recebi a graça de Deus com responsabilidade. O oferecimento da graça de Deus vem com 3 qualidades principais. Primeiro, justificação pela fé. Justificação pela fé. E em sequência, vem o quê? Paz. Estou citando Romanos capítulo 5. E em sequência, vem a justificação pela fé. A pessoa crê na palavra, ela recebeu a justificação
por meio antes das obras. Então, já junto com essa atitude, já aparece a paz em ação direta. Paz com Deus, na revelação do Senhor Jesus Cristo. Duas virtudes, justificação e paz em Cristo. A terceira virtude dos justificados é a glorificação a Deus. Por isso que a Bíblia ela é lida na inspiração do Espírito Santo, porque é de questão sistemática e científica, espiritualmente falando. Nós recebemos a palavra com quantas qualidades? Mesmo que os minutos não são tantos, mas vamos fazer com execução, fica melhor. Primeiro, justificação. Por isso que o crente às vezes tropeça e Deus levanta, porque ele é justo. Não tem meio mais para que, a menos que a pessoa não queira mesmo. Depois da justificação, aparece o quê? A paz. Temos paz com Deus. E nessa paz vem o efeito da glória, a firmeza na visão da salvação. É a fé salvífica que nos dá nos testemunhos, com aceitação completa, e nos testemunhos que não estamos recebendo a graça de Deus em... Por quê? Porque ela vem com qualidades. A graça vem com... Ela vem, traz a graça, já traz o selo da promessa. Traz ou não? Acho que é bom nós estudar sempre, não é? Então, uma calma, cautela, convivência. Tá, sim, está em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que no momento em que a pessoa ouve a palavra e produz aquele fruto de arrependimento, ela recebeu o quê? O selo do Espírito Santo, que em grego chama metanoia, que significa mudança radical de atitude. Se nós recebemos a palavra de Deus com responsabilidade, você pode avaliar, quem está instruindo está sob uma grande responsabilidade, sim ou não? E os que estão ouvindo, menos responsabilidade? Também. Igual. Isso não é isso. Por isso que a igreja ela é chamada de corpo de Cristo, nesse sentido importante. Mas depois das três qualidades vem o quê? Porque junto com as três qualidades, amplia a quarta qualidade, que é a paciência. Só que depois que Deus dá a paciência, vem o quê? Tribulação, irmãos. Não sabia, não? Vem a tribulação. Só que antes que a tribulação venha, a pessoa está psicologicamente preparada. As que recebem a palavra de Deus com responsabilidade. E agora, irmão, vai para o 2. Aí vem a responsabilidade que prepara nosso psicológico, nossa parte mais, que foi ferida lá no Jardim do Éden, na consciência, ou na inocência para a inconsciência, hoje foi preparado a nós, não pela serpente, mas por Cristo, o preparo psicológico da pessoa. Olha o que diz a palavra. Porque diz, ouvide em tempo aceitável, que socorri-te no dia da salvação. Exclamou, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia do quê? A salvação. Qual é o primeiro plano? Salvação. Pera aí, irmãos.
Qual é o primeiro plano traçado de Deus para com a humanidade? Salvação. E a salvação vem acompanhada, só ela vem acompanhada com todo tipo de bênçãos. Todas as bênçãos. Já leram isso? Está no capítulo 1 de Efésios, versículo 3, a Bíblia diz que a salvação vem acompanhada com todo tipo de bênção, porque é uma personificação que desloca a graça. Agora entra a lei, agora entra no período da graça. A lei você fazia para receber, a graça você recebe para fazer. A lei você fazia para viver, a graça você vive, faz se viver, fará se viver. É uma língua totalmente contrária. Então ali está referindo, né? O dia da salvação é o primeiro plano. Agora, quantas qualidades tem o princípio da salvação? 4, é o que nós já percebemos. Eu não li, mas citei. No sentido sistemático de examinar a palavra. Se nós continuar recebendo a palavra de Deus em vão, a cruz de Cristo não teve nenhuma função. Por isso que tem que aprender e dedicar e desfrutar também. Tempo é oportuno o tempo da salvação. Agora, analisando bem os testemunhos que traz a salvação, ela traz. Não é nós que criamos, é Deus que cria. Eu me lembro que na outra reunião nós tivemos um comentário em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, que não temos capacidade para nada, mas quem nos capacita é... Então, ele transmite ânimo, vigor e segurança, e garantia de vitória. Aleluia. Olha, salvação. Passa para o 3. Aleluia. Esse 3, né? Não dando o quê? Em coisa para que o nosso... Porque foi dito que a gente tem que ter cuidado a forma como recebe a palavra. Já que nós temos capacitação de não cometer escândalos, porque a salvação ela veio junto com o quê? Com a riqueza, que nos deixa firme como algo de reflexão que há de vir. Escândalo. Veja bem, o que é? Eu vou citar aqui no capítulo 4 de Marcos sobre escândalo. Até como a pessoa pode comer. Tem vários tipos de escândalo. Escândalo sobre poder, briga por poder, briga por parte financeira, outras coisas, tudo é escândalo, que se a pessoa não se arrepender, ela está caminhando para o juízo final, de onde Deus tirou. Caminhando para a condenação, de onde Deus tirou. Os irmãos podem ver que foi citado no capítulo 5, que desde que são justificados pela fé, Deus diz assim: eu te poderia mandar lá para a condenação, ou deixar você ir caminhando para lá, não. Ele tirou-nos do caminho da condenação e agora ele tornou-se, ou fez com que sejamos propriedade exclusiva dele, em vez de caminhar para baixo, caminhar para cima. Nesse planeta do meio. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Isto. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, 42, já diretamente no assunto. Tão boa a palavra, não é? Falei, Lucas é Marcos, desculpe aí, irmão. Muda para Marcos. Por isso que você prega, às vezes, errando, mas consertando. Errando e consertando. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim,
melhor lhe fora que ele lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona, uma pedra bem pesada, na tradução, que fosse lançado no mar. Por que Jesus disse isso? Porque no versículo 38 em diante, João foi dizer a Jesus: vimos um que em teu nome expulsa demônios e nós proibimos. Preconceito ministerial é um dos maiores escândalos que leva a pessoa para a condenação, a menos que a pessoa se arrependa. Aí o dedo indicou: não, você não pertence ao nosso grupo. Os pés levou para a advertência, os olhos prendeu também com mau índole. E aí surgiu e leva para onde? Esse escândalo fazendo acepção de pessoas entre cristãos e cristãos, seja de qualquer ministério. Quem não gosta de outro ministério é o diabo. É por isso que Jesus fala isso. Está compreendendo? Quem fala mal de outro ministério é o próprio Satanás. Fala mal de outro ministério igual fala mal de nós também. Verdade? Por isso que temos que ter muito cuidado com os escândalos que levam para a condenação. E aí lançar nas profundezas do mar. É um dos escândalos. Não dando nós escândalos alguns. Se fosse falar em escândalos, ficaria o dia todo falando de escândalos. Mas na sequência, volta lá para o mesmo segundo livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Então, é exatamente, nós somos advertidos a ser cheios do Espírito Santo. Pulando e assim por diante. Pulando e sapateando pode até acontecer, mas primeiro a obra tem que estar na frente. O bom caráter tem que estar na frente. Olha lá. Não dá nós escândalo, coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Prossiga o próximo versículo, é o 4, né? Antes, como ministro de Deus, tornamos-nos recomendados em o quê? Pouco ou muito? Como se consegue paciência? Os irmãos já leram, pela aceitação da palavra, vem acompanhado com aqueles atributos de pai para filhos, e nós somos formados no conceito da paciência. Mas isso depende de como a pessoa recebe a palavra, porque não é, a gente está quase vencendo já, mas Jesus disse que as terras, a terra que a palavra vai referindo a pessoas, não são iguais, não é assim? Um é em boa terra, outra é em pedregais, outra é em espinhos, outra é em meio do caminho. Tem, Lucas capítulo 13, na sequência. Então não tem. Agora, muita paciência, para perceber essa muita paciência, se a pessoa, ela tem vários tipos de temperamentos, estão compreendendo? Existe o temperamento colérico, explosivo, temperamento fleumático, mais dobrável, temperamento sanguíneo, fala demais, fala o que deve e o que não se deve, alegra a população na marra. Você já viu um sanguíneo descontrolado do Espírito Santo pregando? Ele quer que a igreja grite, que a igreja pula, que a igreja faz isso, antes do contexto bíblico. Temperamentos descontrolados. Tem o temperamento fleumático, esse temperamento, e tem o temperamento melancólico. Nem todo choro é emoção referente a Deus, mas a seu próprio temperamento melancólico. Isso é muito importante. Agora imagina bem, Deus faz o convite a todos de uma só maneira. Tanto o colérico quanto o sanguíneo, o fleumático, está compreendendo? E o melancólico. E o Espírito Santo, ele modela as pessoas, ele controla o temperamento. E nesse temperamento controlado aparece o quê? Muita paciência. Falta
falta 5 minutos, eu vou fazer esse encaixe sobre muita paciência. A muita paciência vem de onde? De onde? A muita paciência, ela é fruto do Espírito Santo. É mais do que dons espirituais. É fruto que traz a garantia de segurança. Esses 5 minutos que faltam, eu vou fazer essa colocação sobre muita paciência. Quando Davi pecou, Deus calou com muita paciência. Sim. O profeta Natan, que era profeta mesmo, era profeta precipitado, era um profeta, ele tinha as qualidades de Deus, ele também ficou parado através da muita paciência. Davi também sabia a sentença que lhe cabia, mas ele conhecia também a exceção de Deus relacionada à sua obra. Davi se calou, Deus se calou. O profeta Natan era profeta, sabia, mas não foi lá. Sujeição, paciência. Quando foi no dia exato, e Davi deveria ser repreendido, mas não enquadrado na sentença de morte, está em 12 segundos Samuel, resumindo. Aí o que aconteceu? Deus falou a Natan, vá lá e diga a Davi. Que dia foi aquele? Dia do perdão. Hã? Dia do perdão. O dia de Yom Kippur. E Yom Kippur está no capítulo 16 de Levítico, em outras palavras, que existia um dia no ano que podia ser o pecado fosse cometido, naquele dia não haveria pena de morte. Haveria somente, a pessoa ela era devolvida, ou seja, perdoada. Aí por que Natan não foi falar com Davi logo? Por que Davi também não orou a Deus imediato? Ele ficou esperando. E quem está compreendendo? Porque quando nós vamos pregar, irmão, nós temos que conhecer a história do personagem, pelo menos um pouquinho, não temos? Ou nós vamos abrir a Bíblia e vai levando assim de qualquer maneira, e papai, Davi escondeu o seu pecado, e Davi encobriu, e Davi foi. Cuidado com a blasfêmia contra o servo de Deus. Os 3 ficaram quietos. Quantos 3 ficaram quietos? Quem? Davi. Deus. Porque vamos dizer assim, Davi pecou, fazia 6 meses que o sumo sacerdote tinha saído do santuário para interceder. Só que o sacerdote só poderia entrar no santuário, no santíssimo lugar, melhor dizer, para interceder 6 meses depois. E se Davi é uma comparação, então era um ano. Se o sumo sacerdote saiu do santíssimo lugar, hoje, Davi pecou amanhã, quando que Davi teria que ser repreendido? Dali a um ano, porque Davi, ele entrou na exceção. Sabe que a misericórdia, ela tem integração e tem exceção. Então Davi entrou na exceção da misericórdia. Como se nessa comparação, depois de um ano que Davi pecou, estou fazendo uma suposição, podia ter sido 3 meses, 1 mês, assim por diante. Aí que Deus quebrou o silêncio e disse a Natan: vá lá e repreenda Davi. Capítulo 2, 2 Samuel. A irmã já pode se aproximar. Davi perturbou-se muito quando ouviu aquela palavra. Qual foi a resposta que Natan deu a Davi? Não temas, não morrerás. Deus já te perdoou. Mas por que Deus perdoou Davi, irmãos e irmãs? Porque Deus tem as suas leis e Deus tem as suas exceções. Aquilo onde o homem não consegue resolver,
o Senhor da glória entra com providência e imediatamente ninguém pode contrariar. Então ele disse, olha, Davi, tu não vai morrer. Mas capítulo 20 de Levítico, versículo 10, Davi estava enquadrado com a pena de morte, ele e Batseba. Só que, exceto aquele dia, qual dia foi falado? O dia do perdão. Exatamente. Por que isso sucedeu? Porque os três usaram de muita Misericórdia. muita o quê, irmãos? Muita Paciência. nas aflições, nas necessidades, nas angústias, tem bastante matéria sobre esse conceito, mas isso vocês estão compreendendo ou não? Hoje nós temos que ter cuidado com o liberalismo. Os crentes estão muito liberais. Quase geral, não é geral. Sabe que as pessoas hoje estão reprovando a Bíblia? Não, eu oro, Deus me revela, eu não preciso ler não. Daí a pouco entra tudo o contrário. Pode passar para a irmã? Está bem na hora. Compreenderam? Isso chama visão parcial. Falta de sabedoria e rejeição quanto à essência da palavra de Deus. Vamos fazer esta? Vocês compreenderam um pouco ou não? Quantos crescimentos tem a igreja? Começa por quanto? Se eu vi várias vezes, pronto. 4. Para dentro, enraizados na palavra, para cima. 2, cheio da graça. Para baixo, enraizados na palavra, como a palmeira ou cedro no Líbano. Está compreendendo? Vem o vendaval e a pessoa continua firme. Tem muito que falar sobre isso. E o terceiro crescimento é a palavra. Mas é indispensável. O quarto crescimento é a propagação do Evangelho crescido para fora. Tanto de dentro de nós para fora, quanto de Jerusalém para fora. E vamos receber a irmã com esta oração. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Deus estar aqui. Muito importante a palavra de Deus. Senhor, nosso amado Deus, Senhor, te agradecemos por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu, meu Deus, passando a palavra, Senhor da glória, nossa irmã, meu Deus, na direção da tua grande e gloriosa misericórdia, Deus, e nós te agradecemos, Senhor, por esse poder maravilhoso, por esta graça santa e divina que permanece, ó grande Deus, eternamente. Na virtude divina, Senhor, da tua graça santa e poderosa, e permanece, ó grande Deus, para sempre, na virtude do teu evangelho, direcionando a tua serva, como de sempre, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Palavra com a irmã, Deus abençoe por esse trabalho. Estamos aqui juntos para cooperar na obra de Deus. Com a paz do Senhor Jesus, amém? Primeiramente, quero agradecer a presença dos meus irmãos, das minhas irmãs. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem é o obreiro que prega? Abre o culto. Levanta a mão os que pregam e abre o culto. E quem só canta no grupo? Alguém só canta no grupo? A igreja, tem poucos, tem bastante obreiros, né? Deus abençoe os irmãos, porque vocês não ouviram a minha chamada, mas a do Senhor, nem a da diretoria, mas a de Deus, amém? Glória a Deus. Irmão, vamos fazer isso. Eu vou ler só um versículo aqui, né? Completando essa palavra maravilhosa, né, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é linda, ela é eficaz, ela é tremenda. Glória a Deus. Só que eu esqueci de trazer meu óculos. Tem 3 assim, não tem? Misericórdia. Toda atrapalhada aqui, né, irmãos? Esquecendo até do óculos. Quero falar para os irmãos assim, que essa palavra, né? Deus abençoe. Essa palavra é confirmada, que o irmão estava pregando aqui, que ontem nós estivemos ali no Eclésia, né, na série mundial, e Deus falou sobre essas características aí que o irmão estava falando. Coisa linda para nós aprender cada dia do Senhor. E
E eu quero ler esse versículo aqui, né, já para nós orar uns minutinhos, porque 10 horas está escrito aqui no link da reunião, pode colocar aí o link da reunião. Os irmãos veem o que está escrito, tá? E nós estamos fazendo por direção da diretoria, tá bom? 10 horas em ponto, eu acredito que já vai entrar a palavra com a diretoria. Então nós temos só até meia hora só para nós falar. Vamos, a hora que der certo. Eu vou ler aqui primeiro a Epístola de João, e o versículo, capítulo 4, versículo 20. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é eficaz, ela é maravilhosa, ela penetra, né, irmãos? Ela é uma água viva que nos limpa, né? Se nós der lugar, assim como o irmão estava pregando, eu gosto muito. Irmãos, acredito que nós ficamos o dia inteiro ontem ali na sede mundial, parece que nós ficamos 2 horas, 1 hora ali. Porque quando você começa a ouvir a palavra de Deus, irmãos, você não vê o dia passar, a hora passar. É muito lindo, é muito bom. Olha aí, o Manel começou a pregar, a hora vai rápido, irmãos. É rápido, é coisa rápida, né? Vamos ler aqui, ó, primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar Deus a quem não viu? E deles tenho este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Olha, irmãos, que coisa tremenda, hein? Então vamos amar o nosso irmão, não só de lábios, mas de coração. Amém? Glória a Deus. Vamos segurando a mão da tua irmã, segurando a mão do teu irmão, 2 minutinhos só, né, irmão? Só de comunhão, para nós amar o nosso irmão, irmãos. Temos que amar, irmãos. Temos que perdoar. Temos que deixar a diferença. Porque senão não vai entrar lá não, irmãos. Pode ter 50, 100, 200 anos de crente, pregar, sapatear, pular, mas se não amar, né, não ama a Deus. E se não ama a Deus, como vai entrar lá? Né? Como que eu vou na casa de alguém se eu não amo aquela pessoa? Só se for para pregar a palavra de Deus, né? Mas se também não amar, não, como é que vai pregar, né, irmãos? Então segura aí na mão da tua irmã, vamos orar rapidinho. Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por essa, meu Pai querido, reunião, Senhor amado, obrigado pelos teus servos, pelas tuas servas que aqui estão, pelos obreiros, Pai, vem encher cada um da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo. Enche, meu Pai, nesta manhã, renova a nossa vida espiritual, Senhor, renova, meu Deus querido, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Enche, meu Pai, enche. Renova, fortalece, reveste. Coloca todos coração, comunhão, perdão, Pai querido, aleluia. Coloca, meu Pai querido, devemos amar ao Senhor e parecer, Senhor, contigo. Oh, glória a Deus, como um Pai, se que nós vamos parecer com o Senhor, se nós não amar, se nós não perdoar, Senhor. Oh, meu Deus querido, aleluia. Oh, glória, 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 glória.
aqui neste lugar. Obrigado, Senhor. Conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Inocente, rapidinho. Você fica de olho aí, tá bom? A hora de abrir o link aí. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer mais uma vez a presença dos pastores também, das financeiras. Quem é financeira? Glória a Deus. Aleluia. Só tem uma financeira? Hoje, há duas, a daqui e a do... Aleluia, Deus! Cleva do Pêssego, né? Por que, irmãos, que as financeiras não vai nas reuniões? Ali do São Mateus, quando tem reunião, também não vão, irmãos. Tem que ir nas reuniões, com todos os obreiros. Eu quero falar para os irmãos que os seus nomes estão pegos. Depois eu vou mandar a foto para a irmã, os irmãos pastores, né? Venham para cá para frente, pastores. Venham, traga umas cadeiras aí, irmão, para colocar aqui para os pastores sentar aqui, para os irmãos conhecerem os pastores das 4 igrejas, que é 5 com a setorial, né, que estão presentes. Vem aqui na frente os primeiros pastores, não vai caber o segundo, porque é pouco espaço, né? Não, pode ficar, pastor Mundial, fica aí. Traga umas 4 cadeiras, umas 5 cadeiras, irmãos. Aí, por favor, e os pastores podem vir aqui no altar, tá? Eu quero falar para os irmãos que daqui a pouco vou dar uma palavra rapidinho para a financeira, nossa financeira daqui, né? A irmã Carol, ela dá uma palavrinha, né? Rapidinho. Mas antes, irmão, venham para cá para frente, pastores, venham, não, né? Você tem que estar aqui na frente para as pessoas, né, conhecer, né, os pastores. Eu quero perguntar para os pastores, pode trazer, já trouxe as cadeiras. Quem já preencheu o link do primeiro, segundo e terceiro pastor, que ainda não é diácono, e preencheu o link já? Quem já preencheu? Foi mandado. Quem é terceiro dirigente? Quem é segundo? Não tem segundo dirigente as igrejas dos irmãos? Dos primeiros pastor? Você tem segundo, não tem? Lá no irmão tem, né? Segundo pastor, lá na nossa igreja, né? Já preencheu, já? Mas não veio na reunião, né? Ele? Então, irmão, fica em falta, tá bom? Tudo isso inclui, porque, São Mateus vai saber que você veio, Sérgio Mundial vai saber que você veio, a sua igreja que você congrega vai saber que você veio. Aqui nós estamos sabendo porque nós anotamos, vamos passar a limpa e mandar a foto para os irmãos, mandar para São Mateus. Então, irmãos, essas reuniões que é feita nas igrejas, que foram, né, irmãos, separados, não é inventada por os dirigentes. É mandado direto da sede. Então, nós temos que obedecer, tá bom? E eu quero falar assim, os irmãos que ainda não têm projetor, que nem os irmãos que são centrais. Central e... eu sempre esqueço. Regional e central. Quem é central e regional? Dirigente. Os irmãos têm que... só tem... a irmã Maria... Irmã Maria, vem pra cá. Todo mundo já conhece a irmã Maria Saúde? Não é todo mundo que conhece, não. Vem pra cá. Todo mundo que conhece, não. Vem, sente aqui, vem do meu lado aqui, mesmo. Essas igrejas, irmão, tem que fazer o pedido do projetor para quando tiver essas reuniões, você fazer na sua igreja. Aí não precisa vocês virem aqui. Que nem o pastor Francisco ali do... né? Ele é central, né? Irmã central. E os irmãos é regional. A irmã Maria Saúde é regional. Né? E os irmãos pedindo um projetor para a sede, vocês fazem a reunião quando tiver, porque agora é 3 tipos de reunião. Tem em São Mateus, tem aqui no Carrãozinho e tem nas igrejas que tipo central ou regional. Vai juntar as suas igrejas. Os irmãos ali do Nova Conquista foram para o Jardim Santo André, e lá também está tendo essa reunião. Os de São Mateus, que são ligados ali a São Mateus, estão em São Mateus. Então, está tendo reunião em vários lugares e a diretoria vai mandar o link para todos atender, ouvir a mensagem da diretoria, tudo no mesmo horário. Você vê, irmãos, às vezes a gente acha que a tecnologia é ruim, mas ajuda em muita coisa, né, irmãos? O que é bom, o que é ruim tem muita coisa também. Os irmãos que não preencheram ainda, você tem o link para ser diácono, para passar a ser diácono, é até o dia 29 agora só. Chegou dia 29, irmão, deu
meia-noite, aquele link vai fechar, ninguém vai conseguir mais. Então, se você não preencher até o dia 29, você vai esperar a próxima remessa. E aqui eu tenho também umas folhas aqui, que eu vou dar para o dirigente para levar para o seu segundo e terceiro pastor, para você dar para ele, que é o termo de responsabilidade. Termo de ciência e responsabilidade. Então, tudo que a gente tem que fazer na obra de Deus, vamos fazer na obra do Senhor, irmãos, até mesmo no cargo, nós temos que ter a responsabilidade. Eu estava pensando, irmãos, hoje, muitas pessoas querem ser obreiro. Muita gente quer ser obreiro. Pergunta a pessoa irmã, o que eu faço para me ser obreiro? Mas só quer ter só o nome. Não adianta ser obreiro só de nome, irmãos. A gente tem que cumprir. Qual é o papel do obreiro? Hoje ninguém nem sabe mais qual é o papel do obreiro na igreja. Quem sabe ainda? Quem é mais antigo na igreja sabe ainda. Só quis deixar de lado, né? Porque o papel da igreja, do obreiro, irmãos, é limpar a igreja, é recepcionar as pessoas, é lavar banheiro. Ou o obreiro não pode lavar banheiro? Porque tem pessoas que acham que não. Irmãos, para mim, eu estava conversando com o irmão, cheguei cedo. Irmãos, o que eu gosto de fazer na igreja é o que ninguém gosta de fazer. Porque ninguém vai ficar no seu ouvido. Né? Então eu gosto de limpar a igreja, gosto de lavar banheiro. Aqui não tem sido possível, né? Mas eu creio que uma hora vai dar. Mesmo que não dê aqui, mas tem muitas igrejas para me limpar. Eu gosto de limpar a casa de Deus, irmãos. Então o trabalho do obreiro é recepcionar, é respeitar uns os outros, irmãos. Não ter contenda, dissensão entre obreiro, principalmente na hora de culto que tem os visitantes, irmão de outro ministério, em ocasião nenhuma, irmãos. Obreiro só pode ficar sentado se ele tiver problema de saúde. Se ele não tem, fica em pé. Às vezes chega uma pessoa visitante e fica procurando. Não sabe com quem fala. Porque todo mundo está sentado, então todo mundo tem obreiro, né? Eu não digo as pessoas doentes, não tem problema nas pernas. Continua sendo obreiro, continua, vendo culto, pregando. Fica sentadinho, mas fique de avental para a pessoa. Né? E quando vê alguém perdido, se levante. Né, irmãos? Recepcione, diga seja bem-vindo. Jesus te ama, Jesus vai resolver teu problema hoje. Se não der para falar muita coisa, só diga seja bem-vindo. Né? Abrace. Há pessoas que acham que abraçar é falsidade, não é não, irmãos. Através de você abraçar, você vai ter carinho. Você vai ter comunhão com aquela pessoa, irmãos. Aleluia. Você vai evitar que uma pessoa tire a vida. Por causa de um abraço. Você vai tirar uma depressão através de um abraço. E dizer seja bem-vinda. A pessoa chega na igreja, a pessoa com cara feia, quem é que não vai ficar com medo? Você vai entrar na loja para comprar, todo mundo lá está lá ou sentado, não fala nem diz nada, você não vai entrar naquela loja nunca mais. Ninguém te recepcionou, mas se você é bem recepcionado, você sempre vai querer voltar. Eu digo isso, irmão, porque tem mais de 30 anos que eu fui na Igreja Deus Amor, entrei e fui bem recebida e estou até hoje, né? Estou até hoje, por quê? Porque a gente é bem recebido, vê ali a presença de Deus naquele lugar, porque é que nem diz a palavra, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, está mentindo. Então está aqui o termo, irmãos. Para os irmãos, tá? Os irmãos dirigentes, passa aí para os irmãos, quando estiver lá, os irmãos pegam. Para eles preencher, isso aqui eu acho que vai levar no dia da prova, tá? Irmão Francisco, no dia da prova que leva isso aí, né? O irmão Francisco aí sabe que ele já fez, né? Esse aqui, irmão Francisco, eu não sei se é o mesmo. Não sei se é o mesmo. Leia aí se é o mesmo. Aí vocês dividem aí, tá bom? Os irmãos primeiro, segundo e terceiro pastores, tá? Para fazer já até o dia 29, porque provavelmente vai ser em outubro, não sei, ou em dezembro, que vão chamar vocês, não sei o dia. Mas estejam preparados, amém? Glória a Deus. Quem tiver alguma dúvida para preencher o link, procura a nossa irmã Carol, é porque o esposo dela não está aqui. Mas tem um irmão Renato, cadê o irmão Renato, que é o... Vem aqui, irmão Renato, fica em pé aqui, na frente, vem aqui na frente para todo mundo ver. Os irmãos que têm dificuldade de preencher esse link, procura o irmão Renato aí, que ele é o nosso secretário aqui da igreja, né? Do Senhor Jesus, nosso não, de Jesus, né? Falei assim, mas é o secretário da obra de Deus do Senhor Jesus, amém? Então, quem tiver dúvida de preencher naquela parte lá do CFO, aí você procura o irmão que ele vai fazer direitinho aí para você, pode até fazer agora, se você tiver com todo o documento. Você já sai daqui crítico com essa parte, amém? Então tá aí o irmão Renato. Deus abençoe, irmão Renato.
Glória a Deus. Pode sentar, tá? Deus abençoe o irmão. Então, irmãos, eu quero perguntar se está aqui o dirigente de todas as congregações, irmã Maria Saúde. Está aí o dirigente de todas as suas igrejas lá? Está faltando um, né? O irmão Hernandes, né? O irmão Hernandes está aí? Irmãos, aos poucos eu vou conhecendo as pessoas. Viajou? Mas ele deixou alguém, será? Ele deixou alguém, será, no lugar dele? A irmã procura saber, tá, irmã Maria? Se tem alguém lá, vamos representando ele. Alguém veio representando ele, irmão Hernandes? Alguém veio da igreja? Veio alguma obreira? Algum obreiro lá da igreja? Nova Vitória, né? Então o irmão passa o que foi passado para ele, tá bom? É da reunião. E sempre bom quando os irmãos for viajar, nem que seja na última hora, irmão. Liga para alguém, irmão, fica na igreja, ou liga para São Mateus, ou liga para cá, ou liga para a irmã Maria. Primeiro para a irmã Maria, se não deu certo, liga para mim. Se não deu certo para mim, liga para a sede de São Mateus, porque não pode deixar a igreja sem nenhum responsável, amém? Glória a Deus. Falta 10 minutinhos para mim, já o irmão vai vendo aí, irmão. Na hora que liberar para abrir o link, você pode abrir que nós para, tá bom? Quero falar para os irmãos, né, que o irmão Jacinto é o meu esposo, que pé aí meu esposo, irmão Jacinto, né, meu esposo. Temos também a irmã Silvia, que é a terceira dirigente, né, os irmãos já conhecem a irmã Silvia, já. E eu quero dar uma oportunidade para a irmã Carol falar rapidinho, 3 minutinhos, irmã Carol. Alguém segurar a bebezinha dela, para ela falar 3 minutinhos, que pena que não está as financeiras, só tem 2, quer dizer, uma é ela e mais uma. Mas eu quero falar para os irmãos que o dirigente passe para as suas financeiras, o que a irmã vai falar. Irmãos, as coisas de Deus é coisa séria. Muitas pessoas têm medo de ser uma financeira, de fazer um trabalho, e porque não quer fazer com zelo, não quer fazer com amor, né, irmãos? Porque tem que ser com amor. E se nós não fizermos as coisas de Deus, irmão, com zelo, não tiver responsabilidade, seja o que for, até limpar o chão, naqueles grandes dias, quando nós fizermos Deus, como Ele vai nos dar? Se nós não temos zelo pelas coisas dele, né, irmão? Temos que zelar, seja o que for. Receba a cela do Senhor com as palmas, bem alegre para o Senhor Jesus. Salve a igreja, papai do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar uma coisa bem rápida, questão do relatório. Todo mês, o irmão Daniel lá de São Mateus, ele sempre pede para levar os relatórios no máximo até dia 10. Se eu não me engano, foi a última data agora que ele pediu. Eu peço que os irmãos, os dirigentes, as dirigentes e as financeiras fiquem atentas às datas, porque eu sempre peço até no máximo dia 8, para estar trazendo aqui. Não é recomendado levar para São Mateus. É melhor trazer para cá e daqui eu levo todos os relatórios do campo para São Mateus. Porque agora a última vez teve um imprevisto de levar lá no São Mateus, aí depois ficou perdido o relatório. O irmão Daniel não sabia onde estava, e aí eu também não sabia, porque também não estava nas minhas mãos, então não fica como responsabilidade minha, fica como responsabilidade da pessoa que levou. Então eu peço para vocês, traga para cá as financeiras, ou se a financeira não pode, os dirigentes, traga até aqui no carrãozinho. Eu fiz um grupo com todas as financeiras do campo e lá eu sempre passo a data certinha para estar trazendo. Então, por favor, peço que traga para cá, para o carrãozinho, e aqui eu levo todos os relatórios. Quando eu chegar lá, ele vai dar baixa em todos os relatórios e eu mando o comprovante para vocês lá no grupo, como eu mandei nesse mês agora. Tá bom? Então eu peço que vocês colaborem conosco e com a igreja. E é isso que eu tenho que falar. Deus abençoe. Irmãos, porque tudo tem uma cobrança. A gente está cobrando dos irmãos porque nós somos cobrados. E eu sou o tipo de pessoa, irmãos, que eu gosto de fazer as coisinhas direito. Se me cobra uma coisa, se eu tenho algo para fazer, eu tenho que lutar para estar lá antes daquela hora, para ajeitar, né, e para dar certo aquela coisa, né, irmãos? E a gente, o povo de Deus, né, irmãos, as pessoas, às vezes elas são dessa maneira, né? Nós somos assim, às vezes,
querendo deixar, fazer tudo certo. Tá chovendo, tá caindo pedra, tá caindo gelo, vai trabalhar. Tá doente, tá gripado, tá com dor nas costas, dor nas pernas, vai trabalhar. Não chega nem atrasado. Mas para a igreja, irmão, qualquer coisinha, eu não vou para a reunião porque eu tenho que ficar. Chegou um parente meu, isso não é justificado, irmão, não é justificativa. Não vou para a igreja hoje abrir a consagração porque está chovendo. Não é justificativo, irmão. Deus está vendo tudo isso. Se nós temos a responsabilidade, nós pagamos o Uber, agora tem vários jeitos de nós chegar cedo na igreja. Paga o Uber, pede dinheiro emprestado, não pede para comprar uma coisa, pede, não empresta o dinheiro aí para mim, pagar o Uber para mim na igreja, que eu tenho que chegar lá para abrir a consagração. Ou abrir a igreja, que depois eu devolvo. Né, irmão? Não pede para todo mundo, por que não pede para a igreja? Agora, para fazer as coisas de Deus, a gente sempre deixa por último, irmãos. Faz de qualquer maneira. Mas não podemos, irmão, fazer de qualquer maneira. Eu quero falar, né, para os irmãos, fale para as pessoas da sua igreja, irmão. Incentive eles a limpar a igreja. Irmãos, a zelar. Eu sei que tem muita igreja. Eu não acreditava que tinha igreja que ficasse suja, não, irmãos. Mas hoje eu acredito. Hoje eu acredito, porque a gente vê, irmãos, muitas vezes pessoas que, às vezes, moram pertinho da igreja. Pode fazer, né? Faz tudo, trabalha, mas para limpar a igreja não vai, irmãos. E sabemos, irmãos, que eu preferia limpar a igreja do que dirigir a igreja, irmão. Eu prefiro. Eu não vejo a hora dos irmãos colocar outra pessoa para mim voltar a fazer esse trabalho. Só que não vai dar para mim vir aqui, né? Limpar aqui, eu vou ter que limpar. Para lá para o Jardim Santo André. Vou procurar uma igreja perto para me limpar, irmãos. Porque coisa ruim é você chegar na casa de Deus e achar os papel no chão. Aí você se ajoelha para orar, o avental fica cheio de pó. Você vem no banheiro, o banheiro fedido, irmãos. Irmãos, use o banheiro, cuide, dê descarga. Né? Tem um cheiro lá, coloque, irmãos. Não deixa a casa de Deus dessa maneira não, porque Deus não vai se agradar de nós. Então, incentivo, pastores e obreiros, vocês que cooperam na igreja, procura chegar na igreja cedo. Vai abrir o culto, chega cedo, irmãos. Não chega 7h10, 7h05, não. A horária para abrir o culto é 7 horas, chega 7 horas. Assim coisa você me avisa, tá? Aí, irmão, chega cedo, chega 5. Antigamente, eu aprendi assim, para abrir culto, irmãos, você tem que chegar 15 minutos ou 10 minutos, no máximo, para orar e pedir perdão. Vai chegando de lá, já vem correndo para cima do altar. Tem que chegar, dobrar o joelho. Senhor, me perdoa. Eu falei, irmãos, às vezes a gente peca. Eu não digo eu, porque graças a Deus tenho vigiado muito com a minha boca. Onde eu comecei a falar um pouquinho a mais, aí o Espírito Santo já me repreende. Não falar a coisa errada, não, mas conversar assim, às vezes conversa. E tem certas coisas que a gente também não podemos estar conversando, né, irmãos? Que o Espírito Santo nos alerta, ele nos incentiva. Que nós temos que vigiar. Então, seja coisa boa ou coisa ruim, nós temos que saber, né? Coisa ruim de maneira nenhuma, né? Então, irmãos, tem que chegar na igreja e pedir perdão para poder subir no altar. Para abrir o culto, irmão. Senão aquele culto fica frio, as pessoas chegam, né? Fica ali desanimado, não tem força para bater palma. E depois você vai querer que a pessoa bata palma e a pessoa não bate porque está desanimada. Então, chega cedo. E eu quero falar principalmente para os irmãos obreiros daqui. Alguns não vieram, né, irmãos? Você vai. Aqueles que não vieram, eu não vou poder ficar colocando na escala, irmãos. Só se tiver uma justificativa boa. Que é 3 coisas só: doença, viagem, que não é nada, ou morte, né? 3 justificativas. Aí não vou poder pôr na escala, irmão, porque vai fazer o contrário. Aí você está fazendo uma coisa do jeito e a pessoa vai fazer do outro jeito, porque não estava ali para ouvir as instruções como é para ser feita, tá bom? Então, irmãos, em nome de Jesus, os irmãos daqui e das igrejas que você congrega, vai abrir culto, chega cedo. Não fica falando coisa, não é a vida de ninguém, atacando ninguém de cima do altar, porque isso não convém. O Espírito Santo não se agrada, Deus não opera onde há dissensão, onde há discórdia. O que aconteceu entre você e a pessoa, trata entre vocês dois. Não deu para ajeitar entre vocês dois? Chama o dirigente. Chama a pessoa testemunha, né? Mas em cima do altar, jamais, tá bom? Tem alguma coisa para tratar? No culto, as irmãs do culto da tarde estão aqui, né? As irmãs que cooperam no culto da tarde.
nome de Jesus, se vocês verem alguma coisa desse nível, o pastor Manelzinho, venha para cá, pastor Manel. O pastor Manelzinho, venha ficar aqui na frente com os irmãos Oliveira, venha. Os irmãos precisam de conhecer, irmão Manel. Venha para cá. Não, quem não conhece o irmão Manelzinho, quem não conhece? Olha, tem irmão que não lhe conhece, venha para cá. Ó, o irmão também não conhece, é outro Manuel, né? O irmão Manelzinho, ele é o quarto pastor dessa igreja, que nós temos 4. Primeiro, segundo... Está aqui conosco o pastor Marco Magno, por gentileza, ponham-se de pé, por gentileza, e nós iremos recebê-lo, mas não é com tristeza não, calma lá, se estiver com a mão cheia, não vamos recebê-lo ainda, cumpre aí o seu voto, a sua oferta, ouve tudo aqui que a reunião agora e vai vamos ser receber o pastor, pode passar queridos, pode passar, vamos receber o pastor Marco Magno com um aplauso bem forte para Jesus. Mais alegres palmas para Jesus, mais alegres palmas para Jesus. Mais alegres palmas porque são para Jesus. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a todos, cumprimento o ministério com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você que está aqui, obreiro, servo e serva do Senhor. Nós vamos iniciar então essa transmissão. A hora que estiver aqui a transmissão, por favor, dê um toque está. Deus abençoe os irmãos aí. Então, cumprimentei os irmãos presentes aqui, cumprimento todos que acompanham essa transmissão de dentro das nossas igrejas estaduais, setoriais e centrais. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, que até agora tiveram aí com os pastores locais os assuntos locais que foram tratados com vocês. Então agora a nossa diretoria vai tratar alguns assuntos com vocês. Nós vamos iniciar aqui agora com uma oração, mas eu quero deixar no versículo uma palavra aqui com todos vocês. Nós vamos fazer essa oração em busca dos dons espirituais. Amém? Eu lembro do saudoso missionário Davi Miranda falando: não podemos ser obreiros apagados. Lembro das frases que o saudoso missionário falava. Uma vez ele disse, eu sempre repito isso nas reuniões: quem aqui já teve, buscou, orou para ter visões espirituais com os olhos abertos? Eu achava aquilo maravilhoso. Meu Deus, eu preciso buscar desse jeito, orar desse jeito para ter essas visões aqui. Eu não quero ser um obreiro apagado, eu quero ter essa espiritualidade também. Nós não podemos deixar isso passar, isso morrer, meus irmãos. Nós temos que buscar isso. Nós precisamos continuar. A igreja pentecostal Deus Amor é uma igreja de oração, de poder, dons espirituais manifestos, e isso nós não podemos deixar morrer ou esquecer, deixar de lado, não. Vamos seguir nesse legado, nessa direção. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Palavra do Senhor para nós aqui. E nós já vamos começar essa oração com todos vocês. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver o verso 4 a seguir. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Está faltando um pouquinho, né? E a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente
a cada um como quer. Aleluia. Quem crê nisso aqui? Quem crê? Cadê os pentecostais? Quem crê nos dons do Espírito Santo? Aleluia. Então vamos buscar os dons espirituais. Não vamos ser obreiros apagados. Vamos buscar nesse momento. Vamos falar com o Senhor. Vamos entrar na presença dele em oração. E a gente aí se prepare do jeito que você achar melhor para orar. Mas vamos buscar a face do Senhor. Todos clamando, todos orando. Todo o ministério, Igreja Pentecostal, Deus e Amor, orando nesse momento, buscando os dons espirituais. Comece dando glória, vai dando glória. Glória, aleluia. Vai dando glória, glórias. Glórias, eterno, santo e poderoso, aleluias. Glórias ao seu nome, Santíssimo Deus, eterno Pai, aleluia. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, sim, grandioso Deus. Adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. Sim, meu Deus, meu Pai, abra o céu nesse momento sobre esse lugar, aonde essa transmissão está chegando, sim, dentro das suas igrejas, meu Senhor, Pentecostal, Deus e Amor. Opera nas nossas vidas, entrega dons espirituais, não nos deixe ser obreiros apagados. Sim, Senhor meu Deus, o fervor do seu Espírito sobre a nossa vida, faz o nosso coração arder na sua presença, em oração em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, aleluia. E nós repreendemos as trevas, impedimentos, friezas, engano de Satanás, sai do nosso meio, sai da nossa frente, incredulidade, barreiras satânicas, sai em nome de Jesus, sai frieza, sai engano, sai em nome de Jesus, apostasia, sai fogo estranho, sai do nosso meio, queima todo o mal, grande Deus. Espírito Santo, e enche, Senhor, os seus servos, enche-nos, Senhor, meu Deus, aqui, meu Pai, nós te pedimos, grandiosíssimo Deus, apresentamos a sua igreja, pedimos, vem, Senhor, e distribui os dons espirituais, conforme a sua vontade, da maneira que for útil, como o Senhor quiser, entrega, Senhor, acende, levanta esse homem na oração, levanta essa mulher na oração, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, dá visão, volta a dar visões espirituais, em nome de Jesus Cristo, batismo com o Espírito Santo, variedade de línguas, interpretação de línguas, sim, Senhor, palavra da sabedoria, do discernimento de espírito, os dons de curar, da profecia, sim, grande Deus, entrega, meu Pai, vem Espírito Santo nessa manhã, oh grandioso Deus, e alcança corações aqui, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, glorifica o teu nome, Senhor, exalta o teu nome, ó Pai, que esta reunião venha a ser, meu Deus, para a edificação da tua igreja, do teu povo, meu Pai, e na verdade nós não somos nada, por isso nós te pedimos que o teu Espírito Santo se manifeste, ó Deus. Quantos que precisam, meu Pai, receber força, graça, unção, poder, meu Deus, distribui os dons espirituais para os obreiros, Senhor, para que haja sinais, prodígios, maravilhas, para que o povo possa crer, ó Pai, porque se não houver sinais, meu Deus, eles não crerão, ó Senhor. Mas eu peço agora, reveste a tua igreja, meu Deus, batiza com teu Espírito Santo, ó Deus, faz uma obra gloriosa no meio da tua igreja, levanta a tua igreja como um exército poderoso na terra, Senhor, levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, meu Deus maravilhoso, capacita os nossos pastores, ó Pai, capacita, meu Deus, os nossos pastores, ó Deus, as obreiras, os obreiros, precisamos da continuidade de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, Senhor. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Espírito Santo, fala conosco.
Senhor Jesus. Palmas bem fortes. Aleluia. A igreja precisa estar sempre cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos agora, irmãos, nós temos um projeto revolucionador, um projeto muito especial na nossa igreja Deus é Amor. Quem já participa do projeto Eclésia? Deixa eu ver. É um projeto de capacitação dos nossos líderes. Não é só para o pastor da igreja. É um projeto que foi colocado, é um processo, na verdade, não processo, e também de discipulado. Pastor, quando isso vai chegar até nós? Então nós começamos pelas principais sedes, agora já vai para as outras sedes, por exemplo, começamos pelas setoriais, antigamente as setoriais, mas algumas estaduais setoriais, agora com a reclassificação das nossas igrejas, outras setoriais estão sendo alcançadas também, e automaticamente é um projeto para alcançar toda a igreja. Então nós estamos aqui com o coordenador, não é? Ele que tem acompanhado todo esse trabalho. Nós temos uma equipe em todo o Brasil, nosso irmão Anderson Narese, que ele vai falar um pouquinho para vocês, explicando e também até fazendo já aqui alguma dinâmica, né, para os irmãos entenderem como na verdade nós tratamos de um processo, né? É um processo de discipulado muito importante. Por quê? A igreja quer que todos os irmãos da igreja, líderes, membros, sejam capacitados e preparados para quê? Para o objetivo principal da igreja. Qual é o objetivo principal da igreja, meus irmãos? Ganhar almas para o reino do Senhor. Então, com vocês, nosso irmão Anderson Narese. Deus te abençoe e te use poderosamente. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Roberto Marina, a diretoria. Também cumprimenta todo o ministério com a paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, pode adorar ao Senhor Jesus com uma salva de palmas. Bom, como o pastor Marina já adiantou aqui, nós hoje estamos presentes em todas as antigas setoriais, as estaduais e também nas novas setoriais da reclassificação de janeiro desse ano. Nós começamos neste mês agora, no dia 14 de setembro, a também alcançá-las como eclésia. Então eram 235 igrejas alcançadas, agora serão mais 129 igrejas alcançadas. Só que o eclésia não está apenas nestas igrejas que foram treinadas, mas ele está crescendo também e avançando dentro desses campos. Hoje contamos com mais de 600 igrejas alcançadas, com mais de 8.000 pessoas impactadas pelo discipulado, vivenciando esse processo, que é um processo de transformação pessoal, que gera reflexo no ministério total dessa pessoa e também na sua vida social. É um impacto que gera uma transformação em todas as áreas. Eu quero falar um pouquinho com vocês aqui nesta manhã, com esta oportunidade, sobre a importância do discipulado. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos tanto no Antigo como no Novo Testamento que o discipulado ele sempre está presente na Escritura. Desde o Éden, quando o próprio Deus descia dia a dia para falar com Adão, havia um discipulado onde Deus instruía Adão. E a partir da história da humanidade, nós sempre vamos ver um pai instruindo um filho, um profeta instruindo um sucessor, um líder instruindo o outro, e até chegarmos no Novo Testamento e vermos que Jesus escolheu 12 homens e disse para aqueles homens: sigam após mim. E aqueles homens começaram a andar com Jesus. O interessante é que Jesus não deu a missão para aqueles 12 homens no dia em que ele convidou esses homens. Ele convida os homens para aprender dele. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E com isso, o que nós percebemos? Que toda a missão de Jesus aqui na terra, de curar, libertar, alimentar,
e atender as pessoas cativas e oprimidas, ela acontece, mas o principal disso é o treinamento de 12 homens, é o discipulado. Porque sem ele nós hoje não teríamos acesso ao Evangelho. O Evangelho estaria retido lá no mesmo lugar até os dias de hoje. Mas graças ao discipulado fomos alcançados, evangelizados, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Eu quero pedir para vocês se colocar em pé nesse momento. Se coloquem em pé, por gentileza. Vamos quebrar esse estado de inércia que estamos, né? Parados aqui. Para contextualizar o discipulado, nós temos um mestre e um discípulo. Nós temos alguém que instrui e o outro que imita, né? Como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 11. E eu gostaria aqui de fazer com vocês uma dinâmica bem básica, só para ilustrar de fato o que é o discipulado. Essa dinâmica se chama siga o mestre. Ou seja, tudo que eu fizer aqui de gesto, vocês precisam imitar, precisam replicar aí. Tudo bem? Vocês me entenderam? Sim? Então tá bom, eu vou levantar aqui o braço e vocês vão levantar o braço também, ok? Então, basicamente é isso. Seguir o mestre é isso. Eu faço um movimento e vocês repetem. Tudo bem? Então vamos lá. Agora o outro. Ih, ficou difícil agora, né? Vamos voltar para trás. Então vamos fazer o seguinte agora. Olha só. Empurra o irmão do lado, vai pro outro. Vamos lá. Isso aqui é o quê? É seguir o mestre. Cadê aqueles que estão prestando atenção? Tudo bem. Se assentem, se assentem. Queridos, essa dinâmica é bem básica e é só para a gente quebrar esse estado, né, de inércia que estávamos. E essa dinâmica ilustra muito bem o princípio do discipulado, por dois motivos que eu quero trazer para vocês aqui. Primeiro, quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque Paulo estava replicando aquilo que ele aprende de Cristo. Paulo estava imitando aquilo que Cristo lhe ensina, aquilo que foi lhe transmitido, inclusive, pelos apóstolos que andaram com Jesus. E o Salmo 123, ele vai dizer o seguinte, que os nossos olhos estejam atentos às mãos do Senhor, assim como os olhos do servo estão atentos à mão do seu Senhor e da serva à mão da sua senhora. Então há uma necessidade de estar atento ao movimento, de estar atento à palavra, de ter o conhecimento para replicar de maneira correta. E isso fala muito sobre o nosso testemunho pessoal. Como está o seu testemunho pessoal? Será que a avaliação é positiva ou negativa? Porque assim como vocês estavam me olhando e copiando os movimentos que nós fizemos aqui, da mesma forma, o Senhor espera que nós observemos Ele através da sua palavra, que entendamos o reflexo que Jesus traz para nós na palavra e o imitemos. Mas não é para que Ele observe, e sim para que as pessoas que estão no mundo observem Jesus em nós. Para que possamos, assim como Paulo, dizer que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Para isso, precisamos seguir o Mestre, imitar o modelo de Jesus. E o discipulado é isso. Basicamente, uma síntese de discipulado é seguir a Jesus e ajudar outras pessoas a seguir Jesus também. O pastor Marena citou aqui muito assertivamente que o discipulado ele é muito importante porque é através dele que ganhamos almas para o Senhor. Mas não só ganhamos, como também consolidamos estas almas. Eu acho que não fui só eu que quando chegou na igreja recebeu todo o apoio que o novo convertido recebe, mas após o batismo a gente ficou meio que assim, e agora? O que vem depois? Me tornei membro, e agora? Preciso orar, preciso participar dos cultos, mas eu particularmente não tive uma pessoa intencional para segurar na minha mão e para me ensinar de Cristo. Basicamente, eu tive que buscar ali sozinho o meu desenvolvimento espiritual. Por que o discipulado é importante, queridos? Porque nós não andaremos sozinhos nas nossas lutas e dificuldades. Haverá um acompanhamento, haverá uma pessoa mais instruída, mais capacitada, vocês que estão aí sentados, que já têm uma longa caminhada, instruindo aqueles que chegaram agora. Não apenas em um curto período de tempo, mas até que essa pessoa atinja a maturidade espiritual e se torne um líder na igreja também.
O discipulado é importante porque ele ajuda no desenvolvimento espiritual intencional. É tão bom quando nós acompanhamos uma pessoa que se converte, passa pelo batismo, está se desenvolvendo, daqui a pouco aquela pessoa entra no ministério e começa a colaborar como ministro, como obreiro, obreira ou como líder. Isso alegra muito o nosso coração. E eu gostaria de perguntar para vocês aqui, só para vocês refletirem, qual foi a última pessoa, ou quando foi, em que tempo foi, que você conseguiu acompanhar alguém e sentir essa alegria e essa emoção? Jesus nos chamou para fazermos discípulos. Mateus, capítulo de número 28. Ide e fazei discípulos. Então a nossa missão é fazer discípulos. Ajudar pessoas a serem desenvolvidas espiritualmente. E através do projeto Eclésia de Discipulado, nós conseguimos fazer isso com pessoas, impactar vidas que impactam outras e assim por diante. E o projeto de discipulado é um projeto, como eu disse inicialmente, transformador. Porque ele impacta a vida emocional, a vida conjugal, a vida social, profissional, a vida espiritual daqueles que se envolvem. E com isso, nós trabalhamos muito a questão da morte do eu. Porque Jesus, quando convida-nos a sermos seus discípulos, ele nos chama para a morte, para compartilhar com ele a cruz. Ele diz: vinde, tomai a sua cruz. Quando? Uma vez? Duas vezes? Não, diariamente. Ele nos convida para compartilhar de sua morte. Mas aí nós podemos dizer: eu já morri com Cristo. Eu enterrei o velho homem lá nas águas batismais. Lutero tem uma frase interessante. Ele diz: eu achei que o velho homem morreria afogado nas águas do batismo. Mas não há de ser que ele sabia nadar? A luta do espírito contra a carne é diária. A luta para escolhermos o discipulado, para escolhermos ser discípulos de Jesus, é diária. Todas as manhãs, quando acordamos com fôlego de vida, devemos tomar uma decisão, que é continuar seguindo a Jesus, diariamente. Seguir a Jesus para a morte, para a crucificação. Jesus nos chama para isso. E muitas vezes nós acreditamos que a morte do eu, ela aconteceu e que ela não continua acontecendo, mas ela é diária. Todos os dias eu preciso identificar o que eu preciso morrer ainda para que Cristo viva em mim. O que eu preciso entregar ainda e pregar na cruz com Cristo para que de fato Ele seja visto na minha vida e que as pessoas possam observar Cristo na minha vida. A morte do eu, ela vai além de um dia na nossa vida. Ela é constante, diária. Dia após dia devemos morrer para nós mesmos. E este morrer para nós mesmos é nos submeter integralmente à vontade de Deus. Integralmente é tudo. Não é parte da nossa vida, não são dias da nossa vida que nós escolhemos nos submeter a Cristo. O Evangelho não é a espécie de um buffet, onde eu escolho apenas aquilo que me agrada os olhos. O Evangelho é um prato completo, que nós precisamos nos alimentar dele. Eu não posso escolher morrer hoje ou morrer em uma ação e na outra não. É integral. Se Cristo não for a prioridade das nossas vidas, ele não estará em mais nenhum lugar da nossa lista. Prioridade, eu costumo dizer que só existe uma, senão não é a prioridade. Não existe lista de prioridade, existe apenas uma prioridade. E até que ela seja totalmente satisfeita, não existe segunda prioridade ou terceira prioridade. Com Cristo é assim, Ele é a nossa prioridade. Para que mais serve o discipulado ou para que mais é importante o discipulado? O discipulado é muito importante, queridos, para a prevenção de desvios doutrinários. Porque olha só, observamos a Bíblia Sagrada e vemos que lá no Antigo Testamento, pai passava para o filho a sua fé. Pai passava para o filho a instrução de Deus, o conhecimento de Deus. Chega a momentos em Êxodo, depois de 400 anos que o povo já estava no Egito, eles estão orando ao Deus de Israel. Por quê? A transmissão do conhecimento de Deus estava até eles, mesmo depois de 400 anos da entrada deles no Egito. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele povo.
O discipulado é importante porque ele nos ajuda a prevenir desvios doutrinários. Se nós não ensinarmos as pessoas no caminho que elas devem andar, se nós não ensinarmos as pessoas corretamente a doutrina, a teologia que seguimos, o que vai acontecer? Alguém vai ensinar. E a nossa responsabilidade é discipular. E o discipulado é ensinamento, instrução. Lembra do versículo? Ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, queridos, nós temos uma responsabilidade nas nossas mãos, uma missão nas nossas mãos, que Jesus confiou a cada um de nós, fazermos discípulos, para que possamos manter a nossa cultura em dia, manter o nosso DNA em dia. Talvez nós podemos até falar um pouquinho sobre a importância do discipulado na formação de líderes. Quão difícil hoje é encontrarmos alguns voluntários para algumas atividades ou líderes para alguns ministérios na igreja. Mas por que essa formação de liderança hoje ela está num nível abaixo? Porque nós estamos com o discipulado fraco. Há uma frase muito oportuna que eu gosto sempre de usar, que sucesso sem sucessão é fracasso. Ou seja, o verdadeiro sucesso é medido quando eu tenho a capacidade de preparar alguém para assumir o meu lugar. Jesus fez isso, preparou 12 homens, um se perde, mas Paulo é levantado no lugar. Estes homens que Jesus preparou estão aptos para fazer aquilo que Jesus faria se estivesse ainda na terra. Evangelizar, pregar, discipular, curar, libertar e fazer tudo aquilo que Jesus faria, porque Jesus os capacitou, Jesus os formou como líderes da igreja primitiva. Queridos, nós temos a responsabilidade, mais uma vez eu reitero, de fazer discípulos para ajudar as pessoas no seu desenvolvimento espiritual, para ajudar as pessoas a manter o DNA sem desvios doutrinários e também para formar novos líderes. Porque senão daqui a pouco estaremos sozinhos, sobrecarregados. Como faremos? Temos que passar a nossa capacidade, experiência, aquilo que temos, todo esse conhecimento que nós temos acumulado ao longo dos anos servindo a Deus, nós não podemos reter conosco. Conhecimento só tem validade quando de fato conseguimos transmitir ele a outra pessoa, ajudando ela a sair do lugar que está e avançar de nível. O discipulado é isso, ajuda na formação de liderança. Mas não é qualquer liderança. É uma liderança no modelo de Jesus. É uma liderança servil. Sabe o que é uma liderança servil? Talvez nosso conceito de liderança seja alguém que está em cima sendo servido por outros que estão embaixo. Talvez o nosso pensamento e senso comum de liderança seja que o líder é servido pelos seus liderados. Mas não é assim na Bíblia, não é assim no modelo de Jesus. O modelo de Jesus é um modelo de liderança servil. Filipenses capítulo de número 2 diz que ele tomou a forma de servo e humilhou-se a si mesmo servindo os demais. Nós vemos Jesus atendendo mulheres que na época eram marginalizadas. Nós vemos Jesus dando espaço e tempo para crianças que eram consideradas como nada na época. Nós vemos Jesus atendendo pecadores, homens desprezados, aqueles que eram invisíveis aos olhos dos fariseus, invisíveis aos olhos da sociedade. Jesus os atendia, porque Jesus era e é um líder servo e o nosso modelo de liderança. Porque a liderança de Jesus não está baseada no poder, muito menos no medo. A liderança de Jesus está baseada na sua humildade. Aquele que lidera, mas lidera com base no medo, na ameaça, este não lidera. Não lidera. Este executa uma tirania. Aquele que lidera com base apenas na autoridade que lhe foi outorgada pelo cargo, quando este sair do cargo, perderá toda a liderança. A liderança bíblica, no modelo de Jesus, é uma liderança baseada na humildade. E essa humildade é exercida. Pode louvar. Glória a Deus. E essa humildade é exercida não só quando temos um cargo.
Eu acredito que há pessoas aqui que não têm um cargo formal. Nós chamamos estes de líderes informais. Ele não tem o cargo, ele não tem a ordenação ainda, mas por sua humildade e serviço é visto como líder, como alguém que toma frente, que resolve as questões, como aquele que traz para si as responsabilidades e arruma as questões que estão bagunçadas. Então, queridos, nós trabalhamos dentro do discipulado uma transformação completa, integral do ser do homem. E também desenvolvemos a liderança nesse modelo de Jesus que é baseada na humildade. E para finalizarmos aqui, eu quero só apresentar para vocês 2 vídeos que nós temos do Projeto Eclésia, que é realizado aqui em São Paulo e também em algumas regiões do Brasil. Nós temos polo no norte, no nordeste, nós temos polo no sul, no centro-oeste, no sudeste todo também nós temos polo. E os treinamentos são realizados com pastores e uma equipe que são impactados para impactar a sua congregação. E o discipulado ele vai chegar na sua igreja. Se ainda não chegou, comece a orar por isso. A nossa diretoria está investindo muito no discipulado e vai continuar investindo, porque quando somos impactados, impactamos outras pessoas. Quando somos transformados, transformamos outras pessoas. Quando somos saudáveis, levamos saúde a outra pessoa. Quando somos libertos, levamos libertação a outras pessoas. E esse movimento vai avançar em nome de Jesus. E eu quero contar com as orações de vocês. Quem vai orar pelo discipulado? Está pronto o vídeo, queridos? Então... Evangelho, que é o poder de Deus, quando ele entra no nosso coração, quando a gente entende, nós temos a nossa vida transformada. Nós não somos mais os mesmos. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos internautas, sou o presbítero Renato Lemos, da sede estadual aqui de Porto Velho. Hoje nós tivemos aqui o encontro do discipulado da Eclésia. Eu estou aqui com o pastor Josué, que vai falar um pouquinho do que Deus fez através do discipulado. Alegria para mim poder estar aqui em Porto Velho participando desse grande projeto que é o Eclésia, que tem levado a visão bíblica do discipulado para a vida das pessoas. E é incrível ouvir quantas histórias de transformação, de impacto, multiplicação do discipulado na vida das pessoas. O que faz com que eu tenha condições de produzir sementes boas e frutos bons? Eu preciso me avaliar. Eu preciso pensar, será que eu estou produzindo sementes boas para as quais eu vou passar o bastão e eles vão produzir novas sementes e isso vai gerar continuidade do reino? Hoje a gente ouviu várias histórias aqui e a gente tem visto isso pelo Brasil todo. Eu espero que você que talvez ainda não esteja participando, busque alguém que está participando do Projeto Eclésia para entrar nesse projeto e certamente a sua vida vai ser transformada. Foi se renovando, foi entendendo ao longo da vida o que quer servir, se relaciona com outras pessoas e se multiplica para fazer a diferença. É um processo. Senhor Deus e Pai, poderoso Deus nós. Senhor Jesus, abençoamos pela muitas vezes, apresentando, Senhor, os jovens, sim, responsabilidade, Senhor, que o Senhor preparou para estar na casa do Senhor, meu Pai. Senhor, ajuda eles, Senhor, eu faço para eles. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Respeito o Senhor, não deixa ter poder.
agradeço também os queridos irmãos internautas que estão junto conosco no boletim da diretoria. Queridos, nós temos também mais um vídeo de um depoimento daquilo que acontece depois desses treinamentos. Nós informamos as pessoas, damos a ela direcionamento e depois acontece um processo chamado aprofundamento. E nesse processo, transformações, mudanças começam a acontecer. Observem esse próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus, pastorando, Senhor Pai do Senhor Jesus, diretoria, os cumprimentos do Senhor em Cristo, presbiteriano na cadeia da sede setorial de Návira e Mato Grosso do Sul. Passando para relatar os frutos que Deus tem operado quanto ao trabalho da Eclésia, projeto da Eclésia. Nós temos visto desenvolvimento, pessoas amadurecendo espiritualmente, crescendo espiritualmente, pessoas desenvolvendo intelectualmente. Tenho certeza que isso é um trabalho confirmado por Deus, porque temos visto frutos quando pessoas têm sido alcançadas e transformadas com esse trabalho. Um desses acontecimentos, uma irmã aqui da nossa igreja, uma senhora, avó, obreira da igreja, e sempre que pregava, precisava de alguém estar ali acompanhando, fazendo a leitura dela, para ela. E foi convidada a estar participando do projeto, então, em alguns grupos, para começar a ler os estudos do Eclésia. Porém, ela falou: pastor, eu tenho uma certa dificuldade, eles não têm leitura. Então, conversamos com ela para poder entrar também no projeto ali, embora às vezes não pudesse escrever nem fazer a leitura, mas que acompanhasse, expressasse ali o seu entendimento acerca do que estava sendo tratado. E outro dia estava na igreja, acompanhando ali dos cultos da Fundação Reviver, e ela ministrou na palavra, e na hora da leitura da palavra, ela leu a Bíblia, leu a palavra muito bem, fiquei até muito alegre. Depois ela mesma me procurou e falou: pastor, eu aprendi a ler. Eu comecei a participar do projeto Eclésia, e me desenvolveu o desejo pela leitura, e através das apostilas do Eclésia eu peguei o gosto e comecei a buscar aprender. Então nós vemos que os nossos encontros que temos realizado, todos os nossos encontros, apresentamos a Deus, fazemos ali uma oração para que Deus possa abrir o nosso entendimento, para que possamos entender, compreender o que está sendo tratado, que Deus quer falar a todos. E temos visto quanto Deus tem operado até na questão do desenvolvimento pessoal, intelectual, e a irmã está muito feliz porque aprendeu a ler, depois de uma certa idade, hoje já uma avó, e ali através das apostilas do projeto Eclésia, ela desenvolveu a sua leitura. Deus abençoe grandemente, tenho certeza que é um projeto que transformará, assim como tem transformado muitas vidas, muitas pessoas também serão alcançadas por esse poderoso projeto. Deus abençoe grandemente. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Será que nós temos desculpa depois desse testemunho? Eu não sei ler, eu preciso ler, eu não sei ler. Será que eu tenho desculpa agora? Não temos, né? Então, queridos, vai chegar essa oportunidade até você, abraça essa oportunidade. Para eu finalizar minha participação aqui, nós temos um QR Code também, para você fazer um teste de temperamento. Você que tem um celular aí, está aqui atrás de mim já o QR Code, clica aí para você já selecionar, e também todos vão receber um link, tá? Os pastores, aquelas pessoas que estão no grupo aqui da Sede Mundial, vão receber um link para fazer esse teste também aí, e receberão o feedback, qual o seu temperamento, pontos positivos e pontos que são limitantes, para você começar a trabalhar em favor disso e a transformação, a mudança acontecer na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.